Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manejo Cast aqui no Estúdio Mais Agro da Syngenta. Eu sou a Vanessa Sabione, engenheira agrônoma, e hoje teremos um bate-papo aqui sobre o cenário da cana-de-açúcar no Brasil. E para falar sobre esse assunto, teremos aí o professor Álvaro, que é doutor em fitopatologia pela Exalc, maior autoridade na cana-de-açúcar no Brasil, se tornando referência aí com mais de 50 anos nessa cultura. Seja muito bem-vindo. Gostaria de agradecer essa oportunidade à Syngenta de participar desse bate-papo sobre doenças de cana, que é a minha especialidade, e vou ficar à disposição de vocês para a nossa conversa de hoje. Obrigada. E também temos o Caio Morelli, que é DTM da Syngenta, engenheiro agrônomo especialista em nutrição e fisiologia vegetal, com 19 anos de experiência no setor sucroenergético. Obrigado, Vanessa. É um prazer imenso estar aqui, né? E hoje começa do lado, né? Então é uma responsabilidade ainda maior, né? Então, o prazer é meu, a alegria é nossa de estar aqui trazendo a informação, né? Informação de qualidade para os nossos clientes. É uma alegria receber vocês aqui, viu? Obrigado. Bom, para a gente começar esse bate-papo, vamos falar aí sobre o cenário atual da cana-de-açúcar no Brasil. Qual que é a representatividade que ela tem nacionalmente? Bom, falar de cana-de-açúcar é sempre muito bom para a gente que vive dela, né? Mais de 10 milhões de hectares de cana significa alguma coisa para o nosso país. E, infelizmente, cana-de-açúcar é cultura de submundo. Nós temos muito pouca pesquisa, muito pouca gente interessada em trabalhar com cana-de-açúcar. Apesar de nós sermos um grande produtor mundial, ainda a gente tem muita coisa a ganhar em termos de tecnologia, em termos de trabalho. E no nosso país não existe incentivo para esse tipo de coisa. Nós temos que contar com as empresas, com o pessoal do ramo, né, que seriam as usinas, os produtores, para que movimente esse mercado. Eu costumo dizer que as culturas no Brasil cresceram tremendamente, soja, trigo, milho, arroz, multiplicaram as produções grandiosamente, nós nos tornamos o celeiro do mundo. E quando nós pensamos na cana, fazem quase 40 anos que nós não conseguimos aumentar a produtividade. Continuam todo ano perseguindo os 3 dígitos de produtividade e não chegamos. E a pergunta é, e a muda da cana? Onde está? Quem planta qualquer coisa, colhe qualquer coisa, tá? E o principal motivo dessa colhe qualquer coisa são as doenças que estão ocorrendo naquilo que eles plantam. Muito bom. E, Caio, por que as doenças da cana-de-açúcar vêm aumentando tanto? Existem alguns fatores, né, Vanessa, que favorecem esse crescimento dessas doenças. Um deles, o professor acabou de falar, é os nossos viveiros de muda, né, professor? A gente vai em várias visitas nas usinas, a primeira coisa que o professor fala, gente, como é que tá os nossos viveiros de muda? E muitos deles, eu me coloco eu também atuei em usinas, né? Normalmente a gente planta aquele que está mais perto, né, professor? Sim. E nem sempre... Por que também? Por conta do custo do plantio, né? O maior custo nessa cadeia, né? Quando você vai implantar um canavial. E o custo da muda desse transporte, ele é extremamente alto. A gente entende isso também, né? E às vezes nem sempre o que está mais perto é a melhor muda, né? A gente sabe que ali, aquela muda ali, o professor costuma falar assim, quando você coloca uma planta de cana no solo, você coloca um saco de açúcar aberto, né? E aí se você colocar um saco de açúcar aberto já contaminado, cara, a sua chance de falha de plantio é muito grande, né? Então o professor fala e eu concordo com ele, a gente deixou um pouco, não um pouco, né? Deixou até muito de cuidar dos nossos viveiros de muda, né? Então a gente está plantando às vezes muito o que está mais próximo. E outros fatores também, na minha opinião, que demandaram esse aumento dessas doenças, Vanessa, é o uso da colheita mecanizada. Então a gente está indo hoje para 5 ciclos praticamente de palhada, sem queimar cana. Eu já vou deixar bem claro que eu não sou a favor da queimada, tá, gente? Mas a gente tem que falar, né, professor? Quando a gente queimava os canaviais, né, a gente também eliminava os patógenos. Então, esse também é um grande fator. E o fator genético, né? O melhoramento genético, né, professor? Ele está focado
produtividade, plantas eretas, por conta da nossa dificuldade na colheita, né? A colheita é uma operação de guerra que a usina faz. Então, quanto mais ereta a planta, melhor é. Plantas mais que produzem mais TCH, né? Isso que a usina busca, né? E o melhoramento genético, o grande foco deles é esse, né, professor? E aí a gente vai deixando o que para trás? A gente vai deixando para trás as outras coisas, né? Principalmente as doenças, né? Então, para minha opinião, são esses 3 fatores principais que essas doenças elas vêm se alavancando tanto. Eu lembro em 2012, eu atuava na região de Pirassununga ali e eu trabalhava em usina. Em 2012, professor, a gente não falava de coletótero, né? A gente não falava de pleucita, a gente não manejava estria vermelha como a gente maneja hoje. Naquela época a gente falava muito do esfenóforo, que estava em evidência, estava chegando, a gente não falava dessas doenças, né? E elas vêm se alastrando, né? Cada vez mais a gente vê, cada ano que vem, você vê essas doenças numa pressão maior, condição climática, né? E essas doenças vêm aumentando, na minha opinião, por conta disso. Muito bom. E, professor, conta pra gente sobre essas doenças na cana-de-açúcar. O que é a estria vermelha? Bom, a estria vermelha é vamos dizer assim, um problema localizado, vamos dizer, tá? Porque ela depende de variedade. Como todo mundo que trabalha com cana sabe, o principal método de controle de uma doença é usar uma variedade resistente. O que aconteceu, que o Caio falou, que nos programas de melhoramento no passado, do qual eu trabalhei durante 36 anos, a gente se preocupava com a produtividade, mas uma das coisas que afeta a produtividade são doenças. Portanto, nós tínhamos que produzir variedades que não davam doença. E nós entregávamos para o produtor variedades resistentes. Então, o produtor nunca deu importância para a doença. Por quê? Ele não tinha que se preocupar. Ele recebia um material que ele tinha pouco trabalho para controlar qualquer coisa. Ele só fazia o viveiro, cuidava bem da muda, que é aquilo que eu falei, né? Que tudo começa com uma boa semente. Não adianta ter solo, adubo, chuva, se a sua semente não presta. Então ele cuidava da semente, melhor do que ele cuida hoje, no passado. E além de tudo, ele tinha variedades resistentes. Com isso, minimizava o trabalho dele. Ele se preocupava com pragas. Esfenófilo, migdolos, nematóides, que apesar de nematóide ser doença, né? Nós temos que deixar o produtor quase livre disso. De repente, os programas de melhoramento, visando baixar custos de produção de uma variedade, eliminaram os testes de doença. E isso ficou por conta do produtor. Ou seja, ele planta uma variedade produtiva, mas ele não recebe a informação do que essa variedade é suscetível. Então ele descobre com o decorrer dos no dia a dia, professor. Nos plantios, conforme cresce a área, você vai atingir um local propício para uma doença, ela vai ocorrer. Que o ambiente é o principal influenciador de uma doença. Então, largou na mão do produtor variedades boas, produtivas, eretas, como o Caio disse, mas que são suscetíveis a doenças como estria vermelha, que é uma doença oportunista, de frequência em cima de determinadas variedades, mas que causa enorme prejuízo em cima dessa variedade. Porque ela mata, em uma semana ela é capaz de matar um canavial inteiro, é só permanecer nublado. Extremamente agressiva. Extremamente agressiva, de crescimento muito rápido. E ela sobrevive no solo? Sobrevive na matéria orgânica, na folhagem que fica lá no solo. Essa palhada que o Caio falou. Por isso é tão difícil o controle também. Isso. Não é difícil. É que você tem uma chance de fazer isso. No passado, o que a gente fazia? Fogo. Eliminava essa palhada. Você acabava com o problema. Então, as variedades que eram suscetíveis da estria vermelha, ou que a gente chamava de moderadamente suscetíveis. Hoje nós temos variedades suscetíveis. No passado nós tínhamos moderadamente aquela que, com um pequeno controle, você já se livrava dela, vamos dizer assim. Tá? Mas hoje o que acontece é que o pessoal planta a variedade e só descobre 3, 4 anos depois que ela é suscetível a uma determinada doença. Ele não recebeu essa informação do melhorista.
Então isso é um dos motivos porque ela está tão agressiva atualmente? Não, ela cresceu porque uma variedade boa que surge no mercado, ela vira mãe das futuras variedades. A genética dela é usada, é como seleção de gado. Seleciona um exemplar bom e esse se torna a guia futura dessa. Então, o gene de suscetibilidade passa de mãe ou de pai para filho. Tá? E isso vai gerar uma grande quantidade de indivíduos doentes. Quanto mais indivíduos doentes, maior é o potencial de inóculo. Mais palhada, contaminada vai ficar no campo. Tá? Isso pode afetar variedades intermediárias, que não afetava porque o inóculo era baixo. Tá? E nós vamos ter que começar a controlar isso. Como é que nós vamos controlar isso? Tem variedades que chegam a 30% do cultivo de uma área, 40% de uma área. Tá? Teve uma variedade que até 5, 6 anos atrás era 70%, 80% de uma área de usina. Uma variedade suscetível à estria vermelha, você imagina. Tá? E a estria vermelha, essa bacteriose, ela tem uma característica seguinte: ela adora solos férteis ou fertilizados. E como é que você aumenta a produção? Professor, é interessante o senhor estar falando isso daí. A gente esteve numa usina juntos, né, professor? Não sei se o senhor lembra que a usina, o profissional tinha feito já 5 entradas de produto num plantio, a cana, né, intermediária, a altura do peito mais ou menos, e ele não conseguia controlar a estria, né? E aí o professor perguntou, mas o que você fez aqui, né? A gente vai perguntando, né? E ele tinha plantado com 20 toneladas de torta. E como é que segura depois? Deu alimento, né? O nitrogênio, a matéria orgânica. Eu falo, o micro-organismo cresce muito mais rápido, tá, do que o vegetal. Tá? Então ele se multiplica muito mais rápido. Se ele precisa de nitrogênio e você deu, ele vai crescer e se multiplicar mais rápido do que a cana consegue crescer. E ele vai matar o canavial. Né? Vanessa, eu tive ano passado, professor, em outubro, e eu fui dar treinamento e identificação de doenças para 5 usinas, professor. E aquilo me marcou, sabe? Me chamou muita atenção, Vanessa. Dessas 5 usinas, 4, né? Elas faziam o nitrogênio aéreo, professor. Na época de maior crescimento da doença, né? De outubro a março. E aí eles nos produtos foliares deles tinham a composição nitrogênio. E eu cheguei em uma dessas 4 que faziam. O gerente de uma delas falou assim para mim, cara, eu vou eliminar uma tal variedade porque eu não consigo manejar a estria. Aí na hora eu falei, tá, vamos ver, né? E aí quando chegou no final do treinamento, que a gente estava falando sobre o cuidado, né, com nitrogênio, com matéria orgânica, e aí na hora que eu toquei nesse assunto, ele olhou para mim e falou assim, então é por isso que eu não tô conseguindo manejar, né? Por conta dessas situações. Você vê que o pessoal a gente ainda tem que trazer o conhecimento para eles, né? Esse posicionamento isso mostra, às vezes, que não basta você ter um excelente produto para controlar. Aí, ó, tá vendo? Tem outros fatores que você precisa controlar, além do produto que controla. É por isso o manejo é tão importante desde o início, né? Exatamente. Você tem um aumento populacional, um efeito inóculo, que é um inóculo que é esparramado pelo vento e por gotículas de água. Outra seja chuva e vento. Tá? E vai longe, né, professor? Vai longe, muito longe. Tá? Então, você não tendo esse controle, você vai fazer uma adubação nitrogenada e vai aplicar o produto. É a mesma coisa que um anular o outro. O professor, eu tive também no MS, num fornecedor de cana, e ele assistiu uma palestra que eu fiz de doença, e aí no final ele me chamou, né? Eu percebi que ele estava assim, extremamente desconfortável, e a gente foi andar na área dele, professor. Então no outro dia a gente foi rodar as áreas dele, e ele tinha 2 variedades, né, extremamente susceptíveis a essa doença, né? E nas 2 variedades, Vanessa, estava lotado de estria, mas tinha cana pequena, cana média, cana grande, tinha do jeito que você quisesse, e pura estria. E ele falava assim, ó, esses produtos não controlam nada de estria. Isso aí é conversa fiada, cara. E eu falei assim, tá bom, vamos ver, né? Então vamos rodar na área com ele, professor. E eu falei, professor,
Tava feia a coisa. Eu falei, rapaz, não é que a coisa tá braba mesmo, né? E nós chegamos na área dele, no barracão. Eu falei pra ele assim, cara, o que você tá fazendo junto? Eu falei, ó, você não tá vendo que a minha área tá tudo perdida? Você não tá vendo que a cana tá extremamente debilitada? O que eu faço, Caio? Eu coloco esses produtos que você fala aí que não funcionam pra nada, junto com eles eu já uso o foliar. Ele ainda me falou, foliar. Foliar. Eu falei assim, mas qual foliar o senhor tá usando? E aí, Vanessa, a gente tava no barracão dele na hora, a gente tava fora da caminhonete, ele falou assim, ó, esse aí, ó, você não tá vendo? N32. E aí, professor, para ilustrar exatamente o que o senhor falou agora. E eu falei assim, então agora eu entendi por que você não maneja. Você tá dando o veneno pra estria e depois a vitamina. Você não vai manejar nunca desse jeito, né? E aí ele falou assim, tá bom, então eu vou fazer. Passou uns 5 meses, ele me ligou depois, falou, Caio, obrigado. Cara, não é que deu certo? Funcionou. E é exatamente o que o professor tá falando. Às vezes você toma a decisão no momento errado, na forma errada. Você vai querer controlar a doença quando ela está no pico. Ele foi no campo. O grande problema que nós temos hoje na cana-de-açúcar é o agrônomo de escritório. Que o plantio ele vê no computador e a safra ele continua acompanhando, nunca foi no campo. Então ele não sabe o que ocorre. Não sabendo o que ocorre, não vai saber o momento de fazer as coisas. É importante a prevenção aqui, né? Então, eu particularmente, eu sou radicalmente contra qualquer coisa preventiva. Porque o preventivo você não sabe o que você está atacando. Mas se você começar a avaliar a cultura para já entender que existem polos de incidência, você já começa a controlar antes. Isso funciona bem quando você tem uma variedade tipo ou uma colheita típica, uma safra típica. A cana-de-açúcar ocorre em todos os estágios durante o ano inteiro. Plantio, cana de 20 centímetros, cana de 30, cana de 50, cana de colheita. Isso muda tudo o que a gente pensa em controle de doença. Porque uma tem inóculo, que não vai atacar a outra, mas essa aqui tem inóculo para sustentar para a outra ali que está vizinha. Tá? E depois que a doença está instalada, fica muito difícil retirá-la do meio, né? Isso. O grande problema é não ir para o campo e não pegar, por exemplo, os primeiros estágios. Eu falo para todo mundo, falo assim, se você tiver, ó, agora está começando a época da estreia vermelha. Começou agora no início do verão, em outubro. Se você passar uma vez por semana no seu canavial e descer do carro e olhar seu canavial, examinar algumas folhas, você vai ver quais são as doenças que estão ocorrendo. Você volta no escritório e toma providência. Tá? Se for estreia vermelha, você tem 2 dias para tomar essa providência. Porque senão ela vai arrasar o seu canavial no fim de semana. Hã? Professor, fala aquela analogia que o senhor faz, porque as pessoas às vezes esquecem, né? Da velocidade, lembra? Eu falo assim, se fungo cresce por dia, tá? Bactéria cresce por hora e vírus cresce por minuto ou segundo. Então você tem que saber como é que esse bicho se multiplica. O fungo você tem um tempinho a mais para agir. Bactéria, muito menos tempo. E vírus... Piorou. Então você tem que saber o que está acontecendo na sua lavoura para que você tome a decisão correta. Fala assim, às vezes, se você pegar no momento de crescimento da doença, é onde os produtos têm mais ação, porque a população de micro-organismos é baixa e o seu arsenal caiu tudo em cima daquilo. Agora, você pega o seu produto na dose recomendada e tudo mais e aplica numa população triplicada, garanto que vocês nunca fizeram um teste de produto em cima de uma população de micro-organismo triplicado. Porque isso não acontece normalmente na natureza. Você vai montar um ensaio que vai dar um pouco de doença e você vai avaliar controle. Né? E eles tentam, e daí reclamam do produto, porque aplicou produto que não tem sistemicidade, que é de contato, tá? E que vai controlar uma determinada população. E não aquela população que está estrategicamente ela já formada e que vai ficar na palhada para o ano seguinte esperando
a nova cultura que vai surgir. E a condição ideal, né, professor? Sim. Tá? E por que nesse ano a incidência da estria está maior? Eu vou explicar essa daí, Vanessa, mas eu queria contar uma história que eu tenho com o professor que fala exatamente esse assunto, né? Nós estávamos numa usina também, isso é uma outra situação, e nós chegamos numa cana, Vanessa, e é só para ilustrar o diagnóstico, para a gente estar no campo, né? E nós chegamos numa área, eu estava com ele nesse dia, eu tive o prazer de estar com ele, e aí eu aprendi, né? E um perfil estava murcho, né? O pessoal fala muito da síndrome da murcha, né? Causada pelos três patógenos, né? E aí nós chegamos numa área, não sei se o senhor vai lembrar disso, professor, e o perfil murcho, e aí, professor, vamos cortar para ver o que causou o murchamento, né? E aí nós identificamos que a causa do murchamento era uma podridão abacaxi, não sei se o senhor vai lembrar disso. E o que aconteceu essa podridão abacaxi? Ela entrou por um furo de esfenóforo por baixo, na soqueira. Então o esfenóforo abriu, ela entrou e causou o murchamento, tá? E aí causou o murchamento da cana. Então assim, ó, podridão abacaxi também causa o murchamento da cana, né? E aí, Vanessa, o que aconteceu? Nós estávamos indo embora, só eu e ele no carro, é lógico, né? É muito engraçado essa situação, né? E aí eu falei para ele assim, professor, mas eu nunca vi esse negócio na soqueira, só no plantio, né? Eu nunca manejei podridão abacaxi na soqueira, só no plantio. Aí ele falou assim, é mais normal do que você imagina. Acontece na soqueira também, né? E as áreas de esfenóforo nosso, como que tá? Cada vez mais aumentando, né? Então, cada vez mais tá furando, né? E aí ele falou, eu falei, mas eu nunca vi. Ele falou assim, Caio, porque às vezes, de uma maneira assim, tão educada, ele falou pra mim, né? E eu sempre trago esse exemplo, professor, na minha apresentação, e eu vou falar aqui também. Caio, porque às vezes você só olhava do carro. E aí eu olhei pra ele e falei, pois é, professor, o senhor tem razão, eu olhava da janela do carro, não descia, ia lá identificar, né? Então, essa presença que ele fala no campo é isso, sabe, Vanessa? A gente tá ali acompanhando. E acompanhando não é na hora que o defunto tá morto, né, professor? Pega o defunto morto, manda pro laboratório e vê o que tem. Não. É acompanhar a verdadeira causa daquilo ali. E essa causa começou na onde? Lá no início, né? Então isso é extremamente importante. O que eu falo é que toda doença tem um ciclo. Ela tem um início, ela tem um meio e tem um fim. E esse ciclo depende do patógeno. Não depende da gente. Depende do ciclo da doença. Então o pessoal quer inspecionar doença na hora que ele quer. Ou a hora que ele pode, vamos dizer assim. Não é legal isso. A doença segue um princípio. Ela tem a colonização, tá? Tem a produção de esporo, a infecção e vira o ciclo. Conforme vai crescendo, vai aumentando essa frequência, vai mudando. Quanto mais oportunidade de infecção, vai mudando o ciclo. Uma acontece no dia 1º, outra acontece no dia 5, outra acontece no dia 10. E você não sabe isso. Se você pegar no início, por isso que eu falo de não fazer preventivo. O preventivo tem validade do produto. Acabou a validade, aconteceu a doença, você vai ter que começar de novo. Se você não for para o campo, a doença vai crescer. Mas eu já apliquei. Todo mundo acha que a aplicação é eterna, que ela vai durar toda a vida. Esquece que a planta cresce e produz folhas novas. Então isso é a vigilância que eu falo. Se você pegar uma doença no início, você sabe o que se está controlando, vai usar o produto certo, na dose certa, e vai atingir o objetivo que é seu. E quais são os principais impactos que a estria vermelha tem hoje na produtividade e na rentabilidade? A gente está falando de uma infecção bacteriana, né, extremamente agressiva. E eu acredito que esses impactos vão ter a ver também com o nível de manejo. Veja só, a estria vermelha, essa bacteriose, ela ataca a planta desde o primeiro mês até o último mês de colheita. Ela não escolhe estágio de planta para atacar. Então, dependendo da hora que ela atacar, o que vai acontecer? Se ela matar aquela brotação que saiu, você perdeu o plantio. Já era. Tá? Se ela atacar 2 meses depois, ela vai matar alguns perfilhos e outros vão sobreviver. Dependendo se ela não desceu e matou a origem dela, as gemas debaixo da terra. Então,
cada estágio que você puder tem um prejuízo. A hora que ela chegar no adulto, no canavial vai ter diversas canas mortas durante o ciclo, tá? Até canas apodrecidas que estão aparentemente normais. Estão totalmente podres por dentro. E o que vai acontecer com essa cana apodrecida? Ela vai ser colhida e vai ser levada para a indústria. E essa bactéria vai contaminar as dornas de fermentação e o processo de produção de sacarose dentro da usina. Vai ter que usar antibiótico, vai ter que usar um monte de coisa, onde o prejuízo depende da escala onde você está. O importante é você controlar desde o início. Por quê? Porque você não quer nenhum problema. Você não quer perda de produtividade, porque ela mata a cana, mata a perfilhação em qualquer estágio. Né? Então, você matou perfilho, matou um colmo de cana, você matou um colmo em cada toceira, você perdeu 15, 20 toneladas. Mas se matou 2, tá? E se matou todos? Que eu já vi. Tá? Professor, e o pior também depois vem na brotação, né? Sim, se ela persistir, ela mata a soqueira, não brota no ano seguinte. Entendeu? Então é um problema muito sério, muito sério. É que o pessoal, sabe, às vezes fala assim, eu vou trocar de variedade. Ótimo, troque a variedade. Só que para você começar a multiplicar aquela variedade de novo, você vai perder tudo aquele tempo que você multiplicou essa. Agora, use um sistema planejado de controle. Controle nós sabemos, nós temos excelentes produtos para controlar. Mas ele precisa ser usado no momento certo, na dose certa, da forma certa de aplicar. Às vezes não sabem nem por que fazem, mas fazem. Por recomendação, porque ele enxergou alguma coisa no lugar, não fez um diagnóstico bem preciso do problema dele. Tá? É a história, você pergunta para o camarada que nunca viu isso, não, fala, não tenho. Eu saí de carro com eles, passando no carregador, falei, para um pouquinho. Do carregador eu estava vendo a soqueira brotando, perfil morto. Perfil, coração morto. Parei, falei, dá um enxadão aí. Aqui, olha, você tem enxenófilo aqui e não deve ter pouco, porque eu enxerguei lá do carregador. Daí ele foi ver e falou, pelo amor de Deus, isso aqui que é enxenófilo. Eu falei, isso aqui que é enxenófilo. Na verdade ele não tinha, porque ele não sabia o que era. Ou nunca teve interesse em procurar. Então, como estratégia de manejo, além do produtor se informar mais, ele precisa, desde o início, né, adotar uma prática de manejo muito organizada desde a semente, retirar os restos de cultura orgânica do solo, utilizar, entender a variedade que ele está utilizando, né, para manejar, porque se é uma variedade mais suscetível, ele vai ter que ter mais atenção aos sintomas e sinais para já entrar com esse controle. E quais outras estratégias que ele pode estar utilizando também para controlar essa doença? Veja bem, eu acredito que a informação sobre a variedade é muito importante para ele. Porque a cana-de-açúcar talvez seja, a cultura em si, seja uma das únicas que usa diversas variedades. A soja, quem planta um determinado clone, uma determinada variedade, em áreas extensas. Na cana não, na cana é tudo com uma coxa de retalho. Como o Caio falou, planta o que está mais perto, normalmente pega a cana que estava aqui, passa ela para cá, só muda. Então você tem 3 ou 4 variedades numa propriedade, facilmente. Então às vezes você vai ter uma variedade mais suscetível que acaba contaminando todas as outras. Isso é. Às vezes você tem variedade resistente também perto, ela vai sentir menos. Mas na hora de fazer uma aplicação, o talhão está vizinho. Tá? E você não sabe o que fazer. E vai acabar aplicando, tentando segurar uma doença que não existe. É isso que eu falo. Presta atenção no que você está controlando, que você vai acertar em cheio no controle que você está fazendo. Então, o caso da cultura da cana o que precisa não só planejar, executar o planejamento, mas no campo, não no computador. O que a gente vê muito, sabe, Vanessa, o professor tá falando a gente pensa que é um filme, né, professor, que passa na nossa mente, né, porque a gente tá lá no dia a dia. A gente vê muito assim, Vanessa,
que nem o professor fala, uma estria vermelha, né? E eu me deparo com isso praticamente quase todos os dias. Eu vou então em alguns clientes nossos que eu chego lá, a estria está lá instalada, altamente à pressão, e a pessoa fala, não, eu vou comprar o produto, vai chegar o produto daqui 3 dias, aí vou contratar a Uniport para vir na outra semana. E aí a pessoa esquece que é uma bactéria e a vida dela é diferente da nossa o tempo. Ela se multiplica em situações muito mais rápida e em situações, né, professor, agora, de condição climática favorável. Então, eu vejo o professor falou uma vez uma coisa e eu nunca esqueci disso. Ele falou assim para mim, Caio, o manejo dessas doenças, ele tem que ser rápido, né? Você tem que atacar o exército inimigo quando ele tem menos soldado, né? E o que a gente está vendo hoje no campo? Eles vão atacar a estria em situação que a estria já está numa pressão extremamente alta. Eu já fui em algumas situações, Vanessa, que o canavial estava fedendo. Então, assim, cara, professor, pro canavial tá fedendo, né? O estágio estágio final. O boi passou pra corda há muito tempo, entendeu? Então, esse ataque, igual o professor fala, ele tem que ser... Cara, um planejamento, um exemplo. A gente sabe as variedades que a gente tem, que são susceptíveis. A gente sabe a época do ano que ela é mais ativa, né? E interessante, né? Como é importante a presença no campo. Esse ano mesmo. Qual que é a época mais favorável para ela? De outubro a março, né, professor? Quando chove. Quando chove. E o que nós tivemos no inverno? No inverno, chuvas esporádicas. E aí, Vanessa, eu me vi em várias áreas, não foi uma não, várias que eu fui, praticamente todas que eu fui, a estria ativa e se multiplicando no inverno. E aí, na hora que chegou agora, que é o ápice dela, ela já vinha se multiplicando no passado. Aí o produtor vai assim, ele detectou agora a estria, ele vai comprar o produto, você vai chegar a semana que vem e vai contratar a Uniport, né? Então, não é assim que maneja essas doenças, né? O professor, eu não sei se ele vai lembrar, uma vez ele estava comigo na usina, e eu estava na usina, e ele falou assim, Caio, no futuro próximo, a usina ou o produtor que não manejar a palhada, cara, ele vai sofrer demais com esse negócio. E é o que a gente vê, essa inóculo aumentando cada vez mais ali, né? E então o que a gente vê é isso, Vanessa. Ele não tá com o planejamento, um exemplo, eu vou chegar em outubro, é a época dela, das doenças, então o produto já tá no barracão. A máquina já tá dimensionada para a quantidade de área que eu tenho. Eu tô com a bazuca apontada na hora certa. E aí a chance de que do meu controle, de eu manejar essa doença extrema, é totalmente diferente. Né? Esses impactos que ela vai trazer no canavial de morte de soqueira, de perca de produtividade, de aumento de inóculo para a próxima safra, ele vai ser mitigado. Mas por quê? Porque igual o professor falou, além do planejamento tem que ter o quê? A execução. E pegando esse gancho seu aqui do controle, né? Como que a Syngenta pode atuar nesse cenário aí desses desafios? Hoje a Syngenta... eu só falar assim, né? A Syngenta é uma empresa de inovação. Cada vez ela vem trazendo para o mercado novas tecnologias e eu faço parte do time de biológico, né? Mas na verdade o meu time é Syngenta. E a Syngenta, Vanessa, ela acredita no manejo integrado de doenças, o qual a gente tem as tecnologias de crop com as de bio, né? A gente linkar essas tecnologias no manejo das doenças, né? E o que a gente tem para trabalhar a estria hoje é o Reverb. Né? O Reverb é o nosso biofungicida, né? Ele é um produto biológico que a gente chama de biológico de 4ª geração, onde a gente tem a presença de 3 bacilos mais metabólitos embarcados no produto, né? E então o Reverb ele vai atuar nesse manejo principal das doenças. Metabólitos eles agem imediatamente no patógeno, depois o micro-organismo vai ter toda a ação no patógeno, a ação de produção de biofilme, de proteger as folhas da planta, né? E o que eu falo sempre para os meninos, né? Essa ativação fisiológica da planta é extremamente a cereja do bolo, né? Você ativar mecanismos de defesa da planta, isso é extremamente importante também para esse manejo de doenças. Então, a gente trabalha dessa forma. E o que a Syngenta, além dos produtos, né? Nós temos uma equipe hoje extremamente qualificada a campo, então a gente investe muito tempo em qualificação dos nossos profissionais, a gente investe muito tempo qualificando também nossos clientes,
O ano passado a gente treinou várias usinas, inclusive a gente leva o professor também para fazer esses treinamentos, para cada vez mais os nossos clientes, eles ter o quê? Condições de identificar essas doenças, e identificar quando? Antes, para poder atuar com os nossos produtos de uma maneira muito mais efetiva. E tecnicamente, como esse produto é aplicado, o Reverb? Sim, o Reverb, Vanessa, nós trabalhamos ele exclusivamente para a estria vermelha, no qual a gente está conversando aqui, né? Mas a gente também maneja ele para as outras doenças. Mas vamos falar sobre estria vermelha, né? Então, a estria vermelha, o posicionamento do Reverb é o quê? É nas áreas que nós já conhecemos, né? As variedades que nós já sabemos que são susceptíveis a ela, nós manejamos primeiramente a palhada. Esse posicionamento, Vanessa, é importante lembrar, começou com a orientação do professor, esse manejo de palhada. Ele iniciou esse posicionamento, né? E hoje a gente vê o mercado inteiro ele trabalhando esse posicionamento de palhada com foco em quê? Em diminuir esse inóculo que está ali na palhada. Fazer com que a quantidade de inóculo que está na palhada venha menos possível para as folhas, né? Então ele mata. Ele age, ele também tem ação de contato, né? Ele age ali na palhada. E aí depois, nessas áreas, quando é o maior ápice de crescimento das doenças, que a gente já falou aqui, de outubro a março. Então ali na primeira chuva de outubro, ali após essa chuva, a gente identifica essa doença na folha mais 1 e inicia as primeiras aplicações do Reverb nesse manejo de doença. E eu queria abrir um parêntese, Vanessa, com o perigo que é a estria vermelha, né? Às vezes as pessoas, elas calendarizam as aplicações para a estria vermelha, professor. Ah, você tem que entrar a cada 30 dias. Entra a cada 30 dias. Não é assim, gente, que a gente maneja estria vermelha, né? A gente tem que aplicar o produto, aplicou, beleza. Após a aplicação do produto, uma semana, 10 dias depois, a gente tem que estar na área avaliando as folhas. Vai ter área que o residual do produto, Vanessa, vai demorar 50 dias, 40 dias, mas vai ter área com 18. Então, essa identificação a campo, esse acompanhamento para a estria vermelha é extremamente importante. Professor, o senhor quer complementar? Não, você deu o caminho, né? Aquilo que nós estávamos conversando, eu coloquei que o pessoal precisa fazer um planejamento baseado naquilo que ele pode fazer no campo, tá? E quem dita o momento é a doença e não somos nós. É isso aí. Tá? Então você tem que ter um planejamento não de datas suas, e sim da sua visita no campo, sabendo como é que a doença está crescendo, tá? Porque se você aplicar preventivo e não tiver doença, e não tiver durante 30 dias não chover, a doença não cresce e você perdeu o produto. Eu posso dizer que é a doença mais agressiva da cana? Sim, em termos foliares, sim. É uma das mais agressivas, é uma mais oportunista. Ela é eventual, como eu falei. Ela depende da variedade suscetível, tá? Hoje nós temos um grande número de variedades resistentes, um grande número. Tá? Agora, precisa ver se essas variedades resistentes se adaptam à condição aonde esse camarada está cultivando essa variedade. Tá? Professor, gente, eu venho notando nas nossas andanças, né? Algumas variedades, né, professor, chamam atenção, né? Por conta que a gente não tinha, né? E a gente costuma ver, né? E essa doença, ela vem aumentando. Até a gente conversou hoje. São colônias novos. São colônias novos que nunca foram testados. Eles não tinham informação, porque eles selecionaram em pequenos ensaios, tá? Em competição, ensaios de competição. Pequenos ensaios, não tinha doença na região, não vai dar doença nela. A hora que ela atingir milhares de hectares, ela se esparramou em vários ambientes. Então ela está sujeita a receber o inóculo. E às vezes a surpresa vai surgir que a variedade é suscetível. E simplesmente não foi descoberta pelo melhorista porque ele se baseou em observações pontuais, em parcelas de 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, quanto que o camarada atingiu 500, 600 hectares. Falou, para aí, achei uma coisa interessante aqui, tá? Só que não dá para se arrepender mais, tá? A partir do 500, 600 hectares, na cana tem que ficar 5 anos lá. Tá? É isso aí. Então, não tem arrependimento na cana, tá? Na soja você troca de variedade no ano seguinte.
Mas na cana... Dá tempo de você fazer uma rotação com uma outra cultura, porque não vai ter resto, né? Às vezes... Dependendo do manejo e do planejamento, dá para fazer. Mas hoje em dia, você pode falar assim, existe só o tratamento de palha com produto? Não. Existe a incorporação da palha no solo, que é mecânico. Você incorpora a palha, não precisa jogar, incorpora ela no solo. Você reduz as doenças tremendamente. Tá? Mas quem quer fazer isso? Isso é uma operação de guerra, que ele falou. É quase uma colheita. Tá? Agora, você passar com um avião, ou passar com um trator rapidinho, é muito mais rápido do que você tem um equipamento que anda a 5 km por hora. E é importante o volume, né, professor? Sim, quando vai aplicar na palhada sim, também, Vanessa. sim. O professor falou, eu lembrei, né? A gente sempre com volume de cauda, né, nessa aplicação da palhada mais elevado, né, professor? Sim. 250 litros, 200 litros, 300 litros por hectare, né? Colocar o produto dentro do colchão de palha é extremamente importante. Porque o produto, seja de vocês ou seja de quem for, a maioria dos produtos são de contato. Então ele só vai atuar se ele tiver contato com o patógeno. Tá? Sem contato não vai acontecer nada. Você aplica com 30 litros por hectare, a maioria da cauda vai evaporar antes de chegar na palha. Né? E nós precisamos que tenha pelo menos um contato de 1 ou 2 dias, ou 1 ou 2 horas. Depende do produto. E é isso que o pessoal não entende. Eu apliquei, eu sei que você aplicou, mas você aplicou de que forma? Tá? Que dose? Tá? Em que momento? Mas está muito seco, não vou aplicar. Mas quem falou para você que é seca interfere? Você vai pôr água. O veículo seu é a água. Por que você está esperando chover? E também, Vanessa, o pessoal, eles esquecem que o micro-organismo, eu estou falando no caso patógeno agora, tá? O patógeno, ele não é bobo de ficar lá no sol exposto, né, professor? Não. Ele está dentro do colchão de palha. Ele está lá dentro do colchão de palha, se desenvolvendo. O que tá na superfície já morreu, o sol matou. O sol matou, então ele fica dentro do colchão de palha. Que é onde ele sobrevive. Onde tem umidade. Onde tem umidade. Sem umidade ninguém vai sobreviver. Ele vai sobreviver esporo da resistência, como vocês usam. Tá? Vai sobreviver dessa forma. Só que uma hora ele vai ter que germinar. Se não tiver condições para ele continuar, ele vai morrer também. Tá? Então, isso aí eu falo, o volume de aplicação é uma colaboração que você faz para que ele entre em germinação. Você vai aplicar um produto biológico à base de dentro dos poros, esse veículo, a água que você está pondo, vai fazer com que ele comece a brotar. É aí que ele vai agir. Na forma dentro dos poros, não vai fazer nada. Ele precisa brotar. O professor fala o endosporo, né? O endósporo, né? É importante a gente falar sobre isso daí, Vanessa, que isso daí é uma tecnologia, né? Extremamente importante para os produtos biológicos, né? O endósporo é a estrutura natural mais resistente do mundo, né? Então isso daí nos trouxe segurança, e o Reverb hoje, para você ter uma noção, ele tem 36 meses de shelf life sem refrigeração. Por quê? Porque a nossa indústria consegue colocar ele 100% na estrutura de endósporo, né? Então isso nos traz segurança na aplicação. Então é importante a gente falar sobre o endósporo. O professor falou para mim só complementar isso daí. Na verdade, é que nós temos tecnologia para tudo. E boas tecnologias. E eu costumo dizer que não existe problema na cana-de-açúcar que seja insolúvel. Basta você querer fazer de forma correta. Não do seu jeito, da forma que é indicada por quem te orientou, por quem fez o determinado produto, por quem fez determinada técnica. Só que na cana-de-açúcar tem sempre o cara que quer ser o pai da criança. Então ele cria uma metodologia própria e depois critica. Sabe? Então nós não vamos conseguir muita coisa enquanto houver várias tecnologias dentro de uma coisa só. Tá? Ou seja, eu quero controlar a murcha da cana, por exemplo. Tá? Não vamos falar de estria, mas vamos falar a murcha da cana, que é um problema assim, mais sério do que a estria, porque ela ataca todas as variedades, ela não discrimina a variedade. A estria discrimina a variedade, mas a
A murcha não. Então, se quer controlar a murcha, cada um tem uma metodologia. Cada um tem, a única coisa que eles não sabem é o que é que está ocorrendo no campo dele. Por isso que a maioria das vezes não dá sucesso. Engraçado a gente pensar nos dias de hoje, né, que falta essa botina no campo, né, para avaliar tecnicamente o que está acontecendo na lavoura. Vanessa, assim, essa identificação a campo, né, eu tive o privilégio e o prazer de andar com ele, com o professor Álvaro, né, que pra mim, assim, por isso que a gente colocou, né, a maior autoridade nesse assunto é ele, né. Eu não conheci ninguém que tenha essa capacidade, né, de poder... Você vê muito, assim, a parte teórica, né? A parte teórica tem várias pessoas falando, né? Não tô desmerecendo essas pessoas, só tô dando um exemplo, tá? Você vê, e a gente precisa também disso. Sim. Mas lá no campo, essa identificação, igual o professor conhece, eu costumo falar assim, cara, a cana fala com ele, né? Ela fala pra ele o que ela tem, né? É impressionante, né? Quem pôde estar com ele vai saber bem o que eu tô falando, né? Então, existem poucas pessoas que sabem fazer isso, sabe? Identificar a campo em loco, né? Então por isso a gente vem, né, trazendo ele nas usinas, a gente vem aprendendo com ele também, né, para poder treinar o pessoal para identificar, né? Eu confesso, eu tive em usinas, professor, com profissionais lá que estão naquela mesma usina de 25 anos que estão lá. E aí na hora que a gente mostra, né, uma entrada de um coletómetro, como que ele entope os vasos, né, no campo, a pessoa fala assim, nossa, então é isso, né? É isso, né? Então... Mas eu acho que a culpa ainda é da nossa mesmo, tá? Da pesquisa, porque nós acostumamos mal o nosso cliente, fornecendo as variedades no passado, sem ele precisar se preocupar com as doenças. Ou seja, nós mal acostumamos. Os filhinhos de hoje, que a gente dá tudo na boquinha, sabe? Eu falo porque eu sou avô e faço isso com os meus netos. Então... Quando você deixa uma coisa fácil, você não acostuma ele a ter a dificuldade de tentar solucionar para frente. Para ele sempre vai ser um nó. E ele não vai se acostumar. Então, as variedades hoje têm um grande defeito. Elas não têm mais a resistência varietal que existia no passado. Sempre alguma doença vai acontecer e vai causar problema. Tá? Seja ela doença sistêmica, tá? Que é transmitida por muda, e essas são as mais perigosas, tá? Ou seja, as doenças foliares. As doenças foliares, às vezes, tipo estria vermelha, elas vão acontecer 4, 5 anos depois que você começou a multiplicar uma variedade. Isso em cana é um pecado enorme, porque você parte às vezes de 10 hectares, e se você multiplicar 10 vezes por ano, tá? E no 5º ano você está com 500 hectares, 1.000 hectares dessa cana. Como é que você faz para substituir uma variedade dessa? Quanto custa isso? Daí você lembra que você tem um trabalho para fazer. Daí você não tem equipamento. Não previu um trator, não previu um produto, não está no orçamento. Entendeu? Não está no orçamento. Você sabe que produto, por mais barato que seja, num volume tiro cana de açúcar, milhares de hectares, é milhares de reais. Né? E isso não está no orçamento. O que vai acontecer? Se você não comprar o produto na hora certa e aplicar na hora certa, do jeito que o Caio falou, você vai perder produtividade. E quanto você vai perder de produtividade? 20%, 30%? O que significa isso? É muito mais dinheiro do que aquilo que você devia ter previsto para fazer a aplicação. Sim. Entendeu? Então, essa situação é que eu chamo o pessoal, falo, pessoal, é muito mais fácil vocês estarem lá no campo observando, para tomar a medida no momento certo. Vocês perdem muito menos tomando a medida no momento certo, tá? O produto que vocês vão usar é muito menos. É isso aí. A gente tem que trazer para o produtor que tem muita consciência, né? Consciência, Vanessa. Do manejo que ele está utilizando. E de várias outras questões que a gente comentou aqui hoje, né? Que é um conteúdo assim, bem completo que vocês trouxeram aqui para os produtores, para os agricultores.
A gente queria agradecer vocês, né, pela participação de hoje, e foi uma alegria, né, trazer esse tema, e para o produtor também, assim, entender que ficou muito evidente o impacto que a estria vermelha causa na cana-de-açúcar, afetando a rentabilidade, a produtividade, e como é importante ele ter um planejamento de manejo integrado, um manejo integrado de pragas, mais a utilização do reverb, né? Que é um produto aí que vocês têm utilizado, tem tido muito sucesso, e que os produtores aproveitem também aí os técnicos da Syngenta a campo, né? Agora o professor que está junto com o Caio, para se informar, para se capacitar, pensando nesses desafios que a gente tem de falta de novas tecnologias, de falta de melhoramento, falta desse planejamento estratégico ali, desse manejo, para ter um controle efetivo, né, para ter um resultado positivo no campo, sem ter esse desafio, né, de controle dessa doença. Isso aí, Vanessa. Sim. E nós da Syngenta, né, nós estamos aqui sempre à disposição dos nossos clientes, né, dos produtores. Nós temos tecnologia para isso, né, a gente acredita nesse manejo integrado, Vanessa. Principalmente quando a gente fala da murcha, né, desses fatores que causam o murchamento. Então a Syngenta, ela trabalha desde da palhada, o corte de soqueira, né, a gente tem um nematicida, o Vaniva, que é um produto que nós chamamos incomparável, porque ele é sistêmico na planta, então ele protege a parte aérea, protege as raízes, né? Principalmente contra a abertura, né, que essas raízes causam por nematóides. A gente também, depois a gente complementa via folha com o Invict, né, que é o nosso fungicida químico, e consequentemente depois com o reverb, né, protegendo essas folhas, ativando ela fisiologicamente. Então nós estamos aqui à disposição dos nossos clientes, dos produtores, nosso time a campo, né, nossos RTVs, o time de DTM, né, o professor não está comigo, o professor está com o nosso time de DTM, né, DTM hoje é a parte técnica da Syngenta. Então nós estamos aqui de uma maneira completa para trazer informação, trazer tecnologias que vai agregar no manejo e na produtividade desses canaviais. Contem sempre com a gente. Muito bom, muito obrigada. Eu só tenho que acrescentar que tecnologia nós estamos vendo aqui, nós estamos discutindo, nós temos várias tecnologias para serem aplicadas. O importante é saber usá-las da forma correta, no momento certo. Tá? Solução existe, o que vai depender é do trabalho e da boa vontade de quem tem um problema no canavial. Então pensar que o problema existe. O que eu posso fazer? Porque você sabendo qual é o problema, o remédio é mais fácil de arrumar. Tá? Não adianta usar remédio para calo para curar dor de cabeça. Tá? Então, o remédio certo na hora certa sempre vai dar resultado. Tá? Sempre. Então, nós temos biológicos, nós temos químicos excelentes, nós temos variedades excelentes. E variedade, o Caio sabe bem, é gosto pessoal. Mais do que a produção é o gosto de quem planta. Às vezes é porque ela é verdinha, às vezes é porque ela é vermelhinha, né? Mas é lembrar que a tecnologia para fazer o serviço, nós temos muitas e boas tecnologias. Isso aí. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Manejo Cast, do Estúdio Mais Agro na Syngenta. E você que é produtor rural aí, que quer potencializar aí a sua lavoura, né, de cana, de açúcar, procure os especialistas da Syngenta, se informe mais e entenda como você pode utilizar o reverb aí no manejo integrado dessa doença estria vermelha na cana de açúcar, viu? Muito obrigada a todos vocês.